O escândalo explodiu nos círculos reais. A princesa Charlotte, filha dos príncipes de Gales, foi a protagonista de uma fuga audaciosa que deixou a nação sem fôlego. Um simples voo comercial se tornou o palco de um drama inesperado, quando a jovem princesa, disfarçada e incógnita, embarcou em um avião como uma passageira qualquer. O que a levou a tomar uma decisão tão arriscada? E, acima de tudo, o que foi que a comissária de bordo notou que desencadeou uma tempestade midiática em todo o país? Os detalhes desta história, digna de um roteiro de filme, mantiveram todos em suspense, questionando se o palácio tem um controle real sobre seus membros mais jovens. A vida dupla de uma princesa. A vida da princesa Charlotte sempre havia sido um livro aberto, meticulosamente escrito pelas regras da coroa. Cada movimento, cada aparição, cada evento era planejado ao milímetro, mas por trás da fachada da vida real, uma jovem começava a se sentir aprisionada. Com a adolescência batendo à sua porta, Charlotte via como seus amigos da escola viviam vidas normais e sem restrições. Eles faziam planos espontâneos, iam às compras, passavam as férias com suas famílias, e ela, a futura rainha, só podia observar de longe. A gota d'água foi a mudança de sua melhor amiga, Isla, para a Escócia. A distância se tornou uma barreira insuportável. As conversas escondidas na escola e as notas secretas não eram suficientes. Charlotte sentia a falta dela mais do que de qualquer outra pessoa e sonhava em poder visitá-la. Ela sabia que as estritas regras da realeza jamais permitiriam isso. E foi nesse momento, nessa mistura de anseio e rebeldia, que ela concebeu um plano que mudaria tudo. Uma viagem só de ida para a liberdade. O plano de Charlotte era simples em sua audácia. Ela faria a viagem para a Escócia de forma anônima. Nada de carros reais, nada de seguranças, nada de câmeras. Apenas uma aventura silenciosa e pessoal. Ela decidiu que, em vez de usar um jato privado, viajaria em um avião comercial. Era um risco enorme, mas a adrenalina superava o medo. Ela só queria um breve momento de liberdade, uma pequena escapada antes de voltar à vida de princesa. Para não ser reconhecida, Charlotte elaborou uma estratégia meticulosa. Ela se livrou de seus trajes reais e optou por roupas de uma adolescente comum: jeans, um moletom com capuz e tênis confortáveis. Ela amarrou o cabelo e colocou um boné para esconder o rosto. Parecia apenas mais uma na multidão. Para pagar a passagem, usou seu próprio dinheiro de bolso e, na reserva, em vez de seu nome completo, colocou Charlotte Wales para não levantar suspeitas. Ela escolheu uma companhia aérea de baixo custo, a melhor maneira de passar despercebida. A única pessoa que sabia de seu plano era a mãe de Isla, a quem ela contatou secretamente de um tablet da escola. A mãe, surpresa, mas comovida com a situação, aceitou ajudá-la e prometeu buscá-la no aeroporto. A princesa estava nervosa, mas a emoção da aventura era palpável. Um mundo de anonimato e adrenalina. No dia da fuga, Charlotte inventou uma desculpa: uma longa sessão de estudos. Ela saiu da escola por uma porta lateral, com o coração batendo a 1000 por hora. No aeroporto, ela se sentiu uma pessoa normal. As pessoas passavam ao seu lado, ocupadas em seus próprios mundos, sem notar a jovem princesa disfarçada. O anonimato era um elixir inebriante. No balcão de check-in, a funcionária do aeroporto a tratou como uma passageira qualquer, sem a reverência ou o protocolo que a princesa conhecia. Ao passar pela segurança, ninguém a deteve ou lhe fez perguntas. Charlotte estava conseguindo. Depois, ela se misturou à multidão, comeu um sanduíche e observou as pessoas, sentindo uma liberdade que nunca havia experimentado. Por um instante, ela se sentiu como uma garota normal, e isso fez com que todo o risco valesse a pena. O encontro no avião. O início do pesadelo. Quando chamaram o seu grupo de embarque, Charlotte se juntou à fila com a passagem na mão. Ela caminhou pelo túnel e entrou no avião com um sorriso no rosto.
Seu assento era o da janela, prometendo uma vista que ela não veria das janelas do palácio. A aventura estava completa. Ao seu lado, uma mulher se apresentou como Emma, uma profissional em viagem de negócios, e no corredor, um estudante chamado Jake estava voltando para casa para as férias. Charlotte se juntou à conversa, disse que ia visitar uma amiga e, pela primeira vez, sentiu que não precisava ser a princesa Charlotte, mas sim simplesmente Charlotte. Mas a calma daquele momento estava prestes a ser quebrada. O que a princesa não sabia era que naquele mesmo avião havia uma pessoa que a reconheceria. Uma pessoa que, sem querer, estava prestes a transformar sua tranquila aventura em um pesadelo midiático que manteria a Inglaterra em suspense e abriria um debate sobre os limites da realeza na era moderna. Quem era essa pessoa? E o que foi que fez tudo vir à tona? O mundo inteiro estava prestes a descobrir. Um tratamento cruel e um segredo prestes a explodir. Na cabine do avião, a princesa Charlotte se sentiu, por um breve e maravilhoso instante, como qualquer outra garota. Ela conversou sobre livros e anedotas escolares com seus colegas de assento, Emma e Jake. Sentiu-se segura, acolhida. O desconforto do pequeno espaço e os joelhos tocando o assento da frente eram um preço ínfimo pela sensação de autenticidade. Ela olhou pela janela e sorriu, convencida de que seu plano era perfeito. Não podia saber que, no mesmo corredor, alguém a observava com um olhar de desprezo que logo transformaria seu sonho de liberdade em um pesadelo. A comissária de bordo, que não conhecia a piedade, o ambiente relaxado do avião, foi quebrado pela rudeza de uma comissária de bordo chamada Rebecca. O que começou como uma simples viagem transformou-se em um tormento pessoal para a jovem princesa. Cada interação com Rebecca era um dardo envenenado. Quando Charlotte, com a inocência de uma garota que não esperava tratamento especial, pediu um segundo lanche, a resposta foi um frio e cortante: espere como todos os outros. Mais tarde, a luz do sol a incomodava, e Charlotte pediu com gentileza para que a persiana fosse abaixada. A comissária, com um olhar hostil, disparou um "Aguente, estou ocupada." Charlotte, educada no protocolo da realeza, encolheu os ombros e abaixou o olhar, sem se atrever a responder. O ponto de ruptura chegou quando um copo de suco escorregou de sua mão. Rebecca se lançou sobre ela, não para ajudar, mas para repreendê-la. Que desastrada você é! Preste atenção no que faz. As palavras da comissária não eram apenas rudes, eram humilhantes. O tratamento vexatório continuou a cada solicitação da princesa, por mais trivial que fosse. Um pedido de cobertor foi respondido com um zombeteiro: "Isso não é um hotel." A tensão no avião era palpável. Emma e Jake, os colegas de assento de Charlotte, trocavam olhares de preocupação. Alguns passageiros viravam a cabeça, intrigados com o comportamento da comissária. A humilhação pública? A situação escalou durante uma leve turbulência. O telefone de Charlotte caiu no corredor e, ao se abaixar para pegá-lo, Rebecca, com uma bandeja na mão, quase tropeçou. "Você está sempre no caminho," ela disparou em voz alta para que todos ouvissem. Mas a comissária não parou por aí. Ela parou no corredor e, com uma voz que destilava desprezo, lançou a pergunta que mudaria tudo. "De que tipo de família você vem? Não sabe se comportar em um avião?" A voz da princesa, apenas um sussurro, respondeu com uma franqueza comovente: "Eu só queria ser normal." A comissária riu amargamente. "Normal? Você se comporta como uma princesinha que acha que o mundo lhe deve algo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma ficou boquiaberta. Jake olhava para Rebecca com uma mistura de raiva e surpresa. Da parte de trás, um passageiro levantou a voz para dizer: "Isso não é certo." Charlotte, com os olhos marejados de lágrimas, virou-se para olhar pela janela, enxugando o rosto com a manga. A liberdade que ela havia buscado tinha se esvaído, substituída por uma profunda sensação de humilhação.
Um vídeo anônimo e o segredo exposto. Emma, a colega de assento, não conseguia parar de pensar em Charlotte. A maneira como ela falava, seus gestos, sua voz suave, pareciam estranhamente familiares. Foi então que a peça do quebra-cabeça se encaixou. Ela tinha visto aquele rosto na televisão, nos jornais. Era a princesa Charlotte. Com a certeza de sua descoberta, Emma não podia permitir que a comissária continuasse a humilhá-la. Ela pegou seu telefone e discretamente começou a gravar. O vídeo, que mantinha a câmera em um ângulo baixo, capturava a voz e o tratamento rude de Rebecca, enquanto a princesa, cabisbaixa e silenciosa, olhava pela janela. Jake, o estudante, também havia percebido. Ela se parece com alguém importante, ele sussurrou para Emma. Juntos eles compreenderam a simples e comovente verdade. A princesa só queria ser uma garota normal por um dia. Emma gravou a evidência, não para expor a princesa, mas para denunciar um ato de crueldade injustificada. Ela sabia que essa história tinha que ser contada, e assim que o avião aterrissou, ela o fez. Postou o vídeo na internet, sem mostrar o rosto de Charlotte, com um título simples, mas explosivo. Jovem da realeza maltratada em um voo por um membro da tripulação. O vídeo se concentrou na comissária de bordo e em seus comentários. Jake, por sua vez, fez o mesmo. Compartilhou uma publicação em sua página escolar, falando da garota silenciosa que manteve a calma apesar de ser tratada injustamente, sem mencionar o nome da princesa. Mas os detalhes eram óbvios demais. Os comentários se multiplicaram, as suposições dispararam. Alguém reconheceu a voz de Charlotte de um vídeo antigo. Outro apontou sua incrível semelhança. A bola de neve estava rolando, e o segredo da princesa Charlotte, o mesmo que ela havia tentado proteger com tanto afinco, estava prestes a se tornar o maior escândalo real do ano. Uma hashtag que fez história. O vídeo de Emma viralizou em questão de minutos, e a hashtag Orla Princess Charlotte Flight, voo Princesa Charlotte, disparou nas redes sociais. O que começou como a corajosa ação de uma passageira anônima para defender uma menina, se tornou um fenômeno global. Os usuários das redes sociais, indignados com o tratamento da comissária de bordo Rebecca, encheram a internet com mensagens de apoio à princesa. Alguns compartilharam suas próprias fotos do voo, confirmando a presença de Charlotte e o tratamento injusto que ela recebeu. Outros, que a haviam reconhecido no avião, mas haviam guardado silêncio por respeito à sua privacidade, agora sentiam a necessidade de levantar a voz. A pequena viagem de Charlotte, uma tentativa desesperada por liberdade, havia se transformado em um símbolo da força e da valentia de uma jovem princesa. Emma, ao gravar com seu telefone, não apenas havia capturado a verdade, mas havia posto em marcha uma cadeia de acontecimentos que fariam história. Pânico no palácio e uma companhia aérea em crise. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, e os principais meios de comunicação repercutiram o escândalo. O vídeo de Emma e os depoimentos de outros passageiros dominaram as manchetes, e a identidade da misteriosa garota do moletom já não era um segredo. No Palácio de Buckingham, a notícia caiu como uma bomba. A equipe de segurança real descobriu pelas redes sociais que a princesa Charlotte havia voado sozinha. O pânico se apoderou deles e, em questão de segundos, todos os protocolos de emergência foram ativados para localizá-la e garantir seu retorno. Por sua vez, a British Airways se viu imersa em uma crise sem precedentes. Os telefones da companhia aérea não paravam de tocar. A indignação pública era palpável, e o clamor por uma resposta e um pedido de desculpas crescia a cada minuto. Pais de todo o país expressaram sua raiva nas redes, afirmando que nenhuma menina merecia um tratamento tão cruel. Os seguidores da realeza se uniram à conversa, elogiando a calma e a dignidade de Charlotte. A companhia aérea sabia que o futuro de sua reputação estava em jogo. A descoberta a bordo. Enquanto o avião seguia no ar, o drama se desenrolava na cabine.
Um membro da tripulação viu o vídeo viral em seu telefone e reconheceu Rebecca. Na gravação, a comissária de bordo era vista falando com rispidez com a garota do assento 14A. A notícia se espalhou como um sussurro entre a tripulação, e o capitão, informado da situação, comunicou-se por rádio com a base em terra, relatando a possível presença da princesa. Quando Rebecca soube dos rumores, não acreditou. Ela riu e desconsiderou a ideia de que a jovem calada que ela havia humilhado fosse da realeza. Mas quando seu olhar pousou em Charlotte, o sorriso desapareceu de seu rosto. A princesa Charlotte estava ali, a apenas alguns metros. Rebecca ficou muda, seu rosto pálido e suas mãos trêmulas. Ela se retirou para a área da tripulação, incapaz de articular uma palavra, enquanto o resto da equipe a evitava. O ambiente no avião se tornou pesado, tenso, como se todos esperassem o inevitável pouso para que o drama se consumasse. Entre a proteção real e um final inevitável, o pouso em Edimburgo foi como uma rendição. Charlotte permaneceu em seu assento, agarrada à sua mochila, enquanto Emma e Jake ficaram ao seu lado, oferecendo um silêncio reconfortante. Ao desembarcar, a equipe de proteção real, vestida de paisano, se aproximou dela com um respeito que ela não tinha recebido em horas. Não a apressaram. Deram-lhe um aceno de cabeça, um sinal de que sabiam pelo que ela havia passado. Charlotte o seguiu em silêncio, sua aventura pela liberdade chegando ao fim. Lá fora, a família de sua amiga Isla a esperava, mas a alegria deles se desvaneceu ao ver a multidão de jornalistas e fotógrafos que cercava a entrada. O segredo já não era um segredo. Dentro do aeroporto, o pessoal da British Airways afastou Rebecca, informando-lhe que seria suspensa de suas funções até que o incidente fosse revisto. Ela se sentou com a cabeça entre as mãos, sua arrogância substituída por uma total incredulidade. Naquela noite, o diretor executivo da companhia aérea deu uma coletiva de imprensa, pedindo desculpas publicamente e garantindo uma investigação completa. Ele afirmou que todos os passageiros mereciam respeito e que a empresa tomaria medidas para corrigir o ocorrido. Enquanto isso, nas redes sociais, o mundo inteiro falava sobre o voo de Charlotte. A elogiavam por sua força e seus modos impecáveis. A entenderam. Viram nela uma menina que só queria um dia para ser normal. Uma menina que, sem pedir, havia se tornado um farol de dignidade em meio a uma tempestade. E nessa tempestade, o mundo também se deparou com uma pergunta incômoda. Quão alto é o preço de ser uma princesa? Uma nova hashtag exige uma mudança radical. As consequências do escândalo não demoraram a chegar. As redes sociais se transformaram em um fórum de debate global. O público exigia não apenas a desculpa da companhia aérea, mas uma revisão completa da formação de seu pessoal. Os passageiros do mesmo voo que haviam testemunhado o maltratamento descreveram Charlotte como uma garota tranquila, educada e, acima de tudo, incrivelmente amável. Testemunharam que ela nunca causou problemas, que seguiu cada regra e que agradeceu a cada gesto. Uma nova hashtag, How Wanna Let Royals Be Kids, deixem os membros da realeza serem criança S, começou a ganhar força. Os usuários, incluindo muitos pais, defendiam o direito dos filhos da realeza de terem uma vida o mais normal possível. Até mesmo algumas celebridades se uniram ao movimento, compartilhando suas próprias histórias sobre a pressão de viver sob o escrutínio público. O que havia começado como a aventura secreta de uma princesa havia se transformado em um debate sobre os limites da realeza e a importância da empatia. Embora Charlotte tenha tentado se manter oculta, sua história deu voz a muitas pessoas. As câmeras continuavam ligadas e o mundo inteiro esperava o desenlace. Mas o maior impacto ainda estava por vir, e suas consequências surpreenderiam a todos. Consequências imediatas. A companhia aérea British Airways agiu com rapidez. Após uma breve investigação interna, a comissária de bordo Rebecca foi demitida.
A empresa emitiu um pedido de desculpas público sem precedentes, reconhecendo que nenhum passageiro deveria ser tratado dessa maneira, independentemente de sua identidade. Além disso, anunciaram uma revisão completa de seus programas de formação para o pessoal. Comprometeram-se a tratar cada passageiro com mais cuidado e respeito e criaram um novo protocolo interno para identificar de maneira discreta os passageiros de alto perfil, para evitar surpresas desagradáveis no futuro. A própria Charlotte quebrou o seu silêncio. Em uma breve e comovente entrevista, ela disse que só queria um dia para se sentir normal. Não esperava tratamento especial, apenas amabilidade. Suas palavras comoveram o público e seus pais, Kate e William, responderam com um comunicado em que expressavam o desejo de que seus filhos pudessem desfrutar de momentos simples sem serem constantemente observados. Rebecca, a protagonista do escândalo, também pediu desculpas publicamente. Ela admitiu que o estresse a havia superado e que se arrependia de suas ações. Suas palavras, no entanto, não puderam reverter as consequências, e o incidente lhe custou a carreira. O legado do voo da princesa. O voo secreto de Charlotte teve um impacto duradouro na indústria da aviação. Inspiradas pela história, várias companhias aéreas revisaram suas políticas. Novos cursos de formação centrados na empatia e no respeito foram criados. Uma companhia aérea, inclusive, lançou um programa chamado Serviço Respeitoso, projetado para ensinar o pessoal a lidar com delicadeza com os viajantes jovens. Foram estabelecidas diretrizes claras para tratar cada criança com atenção especial. Na indústria, essas novas normas são conhecidas informalmente como as Diretrizes Charlotte. Mas a mudança não foi apenas em nível corporativo. As pessoas envolvidas no incidente também cresceram. Charlotte, apesar de sua pouca idade, demonstrou uma força silenciosa e aprendeu que até mesmo uma pequena decisão pode ter um grande impacto. Ela saiu da experiência mais madura e reflexiva. Rebecca, por sua vez, iniciou um novo capítulo em sua vida. Depois de perder o emprego, tirou um tempo para refletir sobre seu comportamento. Mais tarde, ela se juntou a uma organização que capacita trabalhadores da indústria do turismo em serviço ao cliente e empatia. O voo da princesa Charlotte se tornou uma lição para o mundo. Uma escolha valente e solitária havia mudado muitas vidas. Se esta história te comoveu, curta e compartilhe-a com seus amigos para continuar divulgando histórias verdadeiras que inspiram a mudança e a amabilidade.